Mais uma vez juntos, mais uma oportunidade para nós compartilharmos a palavra de Deus. E eu vou convidar você a abrir aí no Salmo de número 13, para que juntos nós possamos ler e meditar. O Salmo de número 13 diz: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Essas são as palavras de Davi para nós. Nós estamos vivendo dias, momentos de angústia, de tristeza, de incerteza. E isso muitas vezes gera em nós cansaço, esgotamento espiritual, gera em nós muitas vezes aí, quem sabe, um início de depressão dentro de casa por muito tempo, mesmo que nós estejamos trabalhando à distância, através do celular, através do computador, nós temos mais tempo dentro de casa. E muitas vezes você tem buscado aí ocupações, você tem aí, quem sabe, arrumado as suas coisas dentro de casa. Você tem passado mais tempo com a sua família, tem conversado, tem feito tudo aquilo que você pode fazer e tenta fazer para passar da melhor maneira possível estes dias aí de reclusão. Mas muitas vezes, mesmo aproveitando bem o tempo, mesmo colocando as coisas em dia, mesmo tendo os seus horários de trabalho mesmo à distância, como a gente já disse, parece que esses dias são infindos. Parece que cada dia a gente liga a televisão, lê o jornal, uma revista e a notícia de que isso vai acabar de fato não chega. Parece que quando chega, nós encontramos outra notícia de que isso vai se estender. Bem, a gente não sabe quando de fato tudo vai voltar ao normal, ou quem sabe nós vamos conhecer, como muitos têm dito aí, um novo normal, e isso de repente também pode nos assustar. Quando a gente olha para essas situações todas, nós lembramos de Agostinho. Agostinho, tendo lido várias coisas, tendo refletido por muitas coisas, ele disse: Eu li em Platão, Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Realmente, essa promessa, ela se encontra na palavra de Deus, em nenhum outro lugar. E é para essa palavra que nós devemos olhar, para encontrar refrigério, descanso, abrigo, sossego, descanso para as nossas mentes muitas vezes perturbadas pelo esgotamento, pelo cansaço e quem sabe até aí um início de depressão. Mas a palavra de Deus nos traz realmente esperança. É aquilo que pode realmente nos dar um novo fôlego de vida. E é nessa palavra aqui do Salmo de número 13, escrito por Davi, que a gente vai descobrir algumas coisas. Não se sabe ao certo qual a situação enfrentada pelo salmista aqui, quando ele escreve e quando ele canta o Salmo de número 13. Nem se estava falando de inimigos literais ou de inimigos figurativos. Mas podemos nos lembrar que a vida de Davi foi marcada por momentos angustiantes na família, no seu chamado a ser rei, durante o seu reinado e em sua vida sentimental também, em seus pecados e quedas. Tudo isso com certeza o levou a um cansaço espiritual
e consequente angústia. Mas aqui, nesta breve oração, ele traça momentos que se sucedem num crescente que vai do desespero ao alívio confiante de quem vê em Deus seu abrigo e auxílio certos. Davi está nos levando a olhar para Deus neste momento. Esqueça por um instante aí a sua mente cansada, o seu corpo fatigado e olhe para Deus junto com Davi agora. Nessas diversas fases que o Salmo vai nos mostrar aqui, a primeira fase dessa oração que nasce na angústia é a fase ali do esgotamento emocional e espiritual que Davi estava vivendo e que muitas vezes você aí do outro lado, pode também estar vivendo nesse momento. Versículos 1 e 2, nós vamos ver ali a expressão até quando, Senhor? Ela aparece 4 vezes. Davi diz até quando? Até quando? Até quando? Parece que quando ele olha para essas situações, elas são infindáveis. Parece que elas vão durar uma eternidade. E ele está cansado e oprimido por isso. Por isso ele diz ao Senhor por 4 vezes, até quando, Senhor? Até quando? Envia uma resposta. Até quando, Senhor? Até quando? Mas ali em Eclesiastes 8, 6 e 7, nos ajuda a perceber uma coisa. Pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. O sofrimento é real e nós vivemos isso. Mesmo nós que conhecemos a Deus, que temos uma vida restaurada em Cristo Jesus, nós vivemos o padecimento deste corpo e desta mente neste mundo presente que nos cerca. O sofrimento é algo real e o cansaço por ele é real. Visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ou seja, quando Davi está aqui diante de Deus dizendo, até quando, Senhor, até quando? Parece que ele está querendo tomar nas suas mãos o controle das situações e por ele mesmo dar um fim, dar um basta. É isso que ele está buscando. E parece que quanto mais o homem se coloca nessa atitude, mais cansado, mais deprimido, fatigado, ele se torna. Porque de fato nós não temos o controle de todas as situações na nossa mão. Nós não conseguimos ali como que pegar um controle remoto e dar um pause ou dar um basta, né? Uma finalização às questões que nós queremos que estão diante de nós. O homem não tem o controle sobre essas coisas. E Davi estava experimentando isso na sua própria carne, na sua própria mente ali fatigada, de que ele não conseguia controlar todas as coisas. Mas o próprio Davi, no Salmo de número 27, 14, ele diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ou seja, Davi está olhando para essa situação de que ele não tem o controle de todas as coisas. Então, o que lhe resta, o que lhe sobra, é exercer a sua fé e a sua confiança em Deus. E ele diz para ele próprio, espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aguardar no Senhor é diferente do que aguardar naquilo que nós podemos fazer. Aguardar no Senhor é olhar para aquele que controla todas as coisas, todos os tempos, todas as épocas, todas as situações, aquele que tem o controle desta situação da pandemia nas mãos, Deus. Quando nós olhamos para o Senhor, nós temos uma nova expectativa, porque nós não estamos mais olhando para nós mesmos. Mas nós podemos olhar para Deus e dizer, Senhor, este até quando está na tua mão. Está na tua mão, não na minha. E graças a Deus não está nas nossas. Graças a Deus está na mão dele.
que a tudo pode dar um basta, que a tudo pode cessar, que a tudo pode resolver. Só Ele pode nos trazer o descanso confiante de quem controla todas as coisas, Deus. Ele está no controle. Lamentações 3:25 também nos diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa de coisas que estão pesadas demais ou insuportáveis demais para nós cessarem, a nossa esperança deve ser posta em Deus. Em Deus que é bom e que nos ouve e que conhece a nossa fragilidade e que pode nos dar então a esperança, a expectativa de um novo dia raiar, de uma nova resposta surgir. Nós estamos esperando no Senhor e Ele está agindo. E dentro ali desses versículos iniciais, segue-se também as seguintes falas. Diz Davi: ocultar o rosto, relutando dentro de minha alma, tristeza no coração a cada dia. Tristeza no coração a cada dia. Se erguerá contra mim o inimigo. Davi coloca aqui então o seu temor. Deus, não oculte mais o seu rosto de mim. Eu estou relutando dentro da minha alma com muita tristeza dentro ali do meu coração. E será que o inimigo se erguerá contra mim? Davi coloca diante de Deus então as suas dúvidas. Aquilo que está pesando no seu coração e o está forçando a, quem sabe, querer reter as situações nas suas mãos através daquele clamor: até quando? Mas Números 6, 24-6, vem nos lembrar que o nosso Deus é aquele que nos abençoa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esta foi a bênção, a oração abençoadora que Moisés ensinou e disse ali a Arão que então, juntamente com os sacerdotes, orassem e abençoassem o povo. E dentro desta oração tem ali uma resposta para o que Davi estava colocando diante do Senhor. O Senhor é aquele que vai levantar o rosto sobre ele. O Senhor é aquele que vai fazer com que esse rosto sobre ele resplandeça, mostrando sua misericórdia e te dando paz, descanso. Essa oração deixada aqui na palavra de Deus, essa oração que nos abençoa como povo de Deus, nos faz ter essa experiência de que a cada dia o Senhor está levantando o seu rosto, está se colocando sobre nós. E através deste rosto levantado, que resplandece sobre nós, Deus lança ali a sua misericórdia, a sua paz. Deus está nos ouvindo. Ele não só está no controle, como Ele nos conhece e está atento às nossas orações. E como resposta, Ele vem aqui dizer: olha, eu estou levantando o meu rosto sobre você, estou resplandecendo sobre você, eu tenho misericórdia de ti, eu conheço a tua aflição e te vejo agora, e começo ali a lançar paz sobre a sua vida. Davi começa então a experimentar essa paz do Senhor, a paz que vai retirar, da sua mão o desejo de controlar todas as coisas e vivenciar esta paz através daquele que controla todas as coisas, que é o Senhor. Vamos derramar o nosso coração diante de Deus, receber dele essa luz resplandecente do seu rosto sobre nós, tendo misericórdia de nós
e nos dando a paz que só Ele pode dar. Mas Davi passa desta primeira fase para uma segunda. Ele pede o auxílio de Deus, então. Davi começa a lembrar que somente Deus é soberano sobre as situações e acontecimentos. E pede o auxílio de Deus. Ele diz: Senhor, Deus meu. Deus meu. Ele parece aqui fazer uma substituição. Aqueles problemas, aquele peso que era dele, pelo qual ele começou a clamar, então ele faz uma substituição. Eu quero agora que seja Deus diante de mim. Não mais as minhas questões, não mais os meus problemas, não mais tudo aquilo que me traz o cansaço, o esgotamento, mas agora Deus, a quem eu chamo de meu, substitui o cenário. E ele começa então a visualizar aquele que pode trazer sobre ele a paz, levantar sobre ele o seu rosto. E nós vemos aqui as expressões: atenta para mim, responde-me, ilumina os olhos. Nós percebemos então que Davi estava se sentindo sozinho. Muitas vezes nós, nessa situação aí de distanciamento, nós podemos conhecer esse sentimento ali de estarmos solitários. Não que você esteja ali, só você dentro da sua casa, mas que talvez falte a convivência do dia a dia, né? Daquele chamado antigo normal nosso, de ir e vir. Isso pode estar trazendo ali essa situação de um sentimento de afastamento, de distanciamento, de isolamento, de solidão. Os familiares que talvez você não consiga ver agora com tanta frequência, ou quando vê é através ali apenas da grade do portão ou do celular. Isso vai causando em nós um sentimento de isolamento e de solidão. Atenta para mim. Olha, Senhor, eu estou aqui. Responde-me, Senhor, e ilumina os meus olhos. Ele começa a pedir que Deus venha lançar luz sobre os seus olhos, porque a visão que ele está tendo agora não é a visão correta das coisas. Somente a situação problemática ali, mas há algo mais. Então, Senhor, vem colocar luz nos meus olhos para que eu possa enxergar. E no Salmo 36:9 nós lembramos aqui: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Ou seja, quando a luz de Deus é lançada, nós conseguimos enxergar o livramento, nós conseguimos enxergar a salvação. Na tua luz, eu posso ver a luz, a salvação. Só o Senhor pode trazê-la sobre mim. E só o Senhor tem este manancial de vida. Só o Senhor é a fonte de vida. E parece que esta vida de Davi ali estava se esgotando, chegando ao final. Tamanho peso que ele sentia da angústia sobre os seus ombros. Mas ele começa a visualizar agora que existe luz. A luz que vem de Deus. E através dessa luz atingindo seus olhos, ele pode ver o livramento e a salvação do Senhor. Nossa segurança de vida está nas mãos de Deus que nos fez. Nele mesmo, quer morramos, nós viveremos em Cristo. A luz vinda ao mundo destruiu as trevas, nos dando vida. Essa situação de Davi nos faz lembrar da nossa. Quando não tínhamos ainda Cristo Jesus, e tudo aquilo que a gente enxergava eram as impossibilidades. Até que Cristo nos trouxe de novo a luz. Ele é a própria luz de Deus vindo ao mundo, destruindo as trevas. Nos traz a vida que só Deus pode nos dar.
A vida que Davi estava ali para experimentar naquele momento de angústia, que só podia vir de Deus. Então ele começa a clamar por auxílio. E este auxílio começa a chegar. E este auxílio está chegando para você também, que está aí. Porque você não está só. Você não está isolado da presença de Deus. Porque Deus está em todos os lugares. Ao mesmo tempo, Ele está aqui comigo, está aí com você. E Ele te abraça e te começa a te lançar conforto, consolo, a vida, o manancial de vida que há em Cristo Jesus. Ele começa a derramar sobre você e a refrigerar você, onde quer que você esteja. O Senhor está presente e Ele é o seu auxílio. Mas uma terceira fase deste salmo é que Deus é maior que os inimigos. Muitas vezes as situações nos fazem ver somente os inimigos, as impossibilidades. Como nós já dissemos, nós não sabemos muito bem o que é que Davi poderia naquele momento tratar como inimigo. Mas a gente pode pensar aqui em situações adversas como os nossos inimigos. Aquilo que muitas vezes a gente deseja controlar e não consegue, nós enxergamos como os nossos inimigos. E através desse pedido de auxílio a Deus, nós começamos a enxergar a dimensão real desses inimigos. Deus é maior. Deus é sempre maior que toda situação contrária e adversa. Nas expressões, não diga o meu inimigo, prevaleci, não se regozijem meus adversários. Nós podemos perceber a preocupação de Davi. Estava focada nos seus inimigos, mas ele começa a olhar para Deus, porque ele começa a pedir o auxílio daquele que ele chamou de Deus meu. E então esse auxílio começa a chegar. Davi aqui pode ter trazido à memória as vitórias vividas, como por exemplo, a derrota do gigante Golias. Naqueles dias lá, Senhor, os meus inimigos não prevaleceram. Eles não puderam zombar de mim. Então, Senhor, que seja assim também neste momento. E Davi começa a perceber que Deus está presente com ele agora também. Como esteve presente lá quando lutou contra o gigante Golias. E fez com que ele prevalecesse para a própria glória de Deus. E agora também para a própria glória de Deus. Davi pode perceber que o Senhor é maior que toda e qualquer situação contrária, que Ele é maior que os seus inimigos. 2 Samuel 22, versículo 4, diz: clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Eu clamo a este Deus e Ele vem ao meu auxílio. Ele sempre está perto, com as mãos estendidas para nos auxiliar, para nos resgatar, para nos levantar. Salmo de número 35, versículo 15 diz: o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. Há momentos ainda além que viverei. Portanto, eu vencerei os inimigos que se apresentam aqui agora, diante de mim. Eu coloco o meu futuro nas tuas mãos. E eu sei que eu ultrapassarei essas barreiras e vivenciarei este futuro que está reservado para mim. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No domingo passado nós lembramos aqui a respeito da armadura de Deus, do guerrear, do batalhar, que hoje em Cristo Jesus é visto com uma nova nuance, com uma nova realidade. Nós não lutamos mais contra pessoas, mas nós lutamos sim contra o inimigo das nossas almas, Satanás, que muitas vezes
controla poderes terrenos que trazem opressão sobre o povo de Deus. Mas através da oração nós podemos batalhar. E Davi aqui apresenta este canto ao Senhor também como uma oração de auxílio. E ele sabe que o Senhor é poderoso, ele sabe que o Senhor é maior que os seus inimigos e que através do Senhor ele obtém vitória. Davi está vendo a mão de Deus agir. E por fim, a quarta fase deste salmo é o canto de confiança e alegria. Davi chega ao momento em que o peso do cansaço e da angústia é retirado. É como que a mão de Deus vindo e retirando de sobre ele este esgotamento, pois se lembrou de seu Deus, aquele que o guarda e o protege, trazendo livramento. Ele diz: confio na tua graça, regozije-se meu coração na tua salvação. Duas palavras aqui para nós: graça e salvação. Davi está olhando para um Deus que é infinitamente bom, que infinitamente age a nosso favor. E ele faz isso de uma maneira que só ele pode fazer. Porque só ele pode alcançar a salvação, o livramento final de todas as coisas. Este Deus maravilhoso que trabalha a nosso favor, de uma maneira que, se nós olhamos para nós vamos ver que nós não merecemos. É este Deus que traz este livramento, esta salvação. Então Davi começa a olhar para essa realidade agora que se abre diante dos seus olhos, que agora estão iluminados. E ele enxerga o favor de Deus que está diante dele. Essa graça maravilhosa, esse trabalhar, este mover de Deus cheio de bondade sobre o seu povo, trazendo a salvação. Salmo 63, versículo 3 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Porque a sua bondade, porque a sua graça é melhor do que a própria vida, e por causa disso os meus lábios te louvarão. Eu ultrapassarei este momento de vida terrena e para o futuro, no reino celestial, continuarei a te louvar. É isso que Davi está enxergando aqui através deste Salmo de número 63, versículo 3. O Senhor que traz ali o favor gracioso sobre o seu povo, sobre Davi, apontando que ele é quem dá a salvação. Deus está aqui nesse instante em que todas essas coisas estão a acontecer neste mundo. Ele está agindo a nosso favor. Ele está agindo pelo bem do seu povo. Ele está trazendo graça e salvação. E Davi termina dizendo que Deus, que a Deus, ele cantará. Cantarei ao Senhor, pois tem-me feito muito bem. São os feitos do Senhor que Davi tem ali diante dele percebido, que traz a ele essa presença graciosa com livramento e salvação. Nosso cansaço espiritual e angústia podem ser vencidos na força do nosso Deus. Isso foi o que aprendemos com Davi. Não adianta tentarmos ser senhores do tempo e das situações. Só Deus tem poder sobre tais coisas. Nosso auxílio vem dele. Deus se contrapõe aos nossos inimigos, se mostrando maior, mais forte, com sua presença constante, nos acalmando, alcançando vitória e nos dando consolo e descanso, ao ponto de só nos restar confiar e cantar a Ele em louvor e gratidão. A aplicação deste Salmo 13 está em nos refugiarmos em Deus. Quando o cansaço, abatimento e angústia chegarem, pois certamente chegam uma hora ou outra, somos humanos, mas alcançados pela graça,
temos repouso em Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim diz o Senhor Jesus para nós. Que a graça desse Deus maravilhoso, Criador, que toma conta de nós, e também Jesus Cristo, Deus Salvador, juntamente com o Espírito Santo, Deus Consolador, faça descer sobre nós a sua bênção, o seu rosto resplandecente, misericordioso, nos dando paz. Em nome de Jesus. Amém.